Vamos ao tema do dia. Hoje, aqui no nosso canal, nós temos uma super estreia. Você que está aqui agora, que chegou, que não conhece ainda o nosso canal, que não me conhece, eu sou o professor Newton Carvalho. Aqui eu trabalho com história e com teologia. Eu sou historiador e teólogo. Se você chegou aqui e quer estudar a Bíblia, quer estudar a religião, quer ficar bem informado em relação àquilo que acontece no meio cristão, você está no lugar certo. Então o tema de hoje é sobre um livro apócrifo. Um livro que foi encontrado em um baita achado por um camponês lá no Egito em 1945. Eu me refiro ao Evangelho Proibido de Tomé. O Evangelho é evitado pela tradição da igreja porque denuncia muitas coisas, porque apresenta um Jesus diferente. Não é um Jesus que faz milagres, que ressuscita os mortos, que cura os enfermos. Não é um Jesus divino, é um Jesus totalmente diferente. O livro de Tomé, conforme os historiadores e estudiosos, foi um livro evitado e escondido pela igreja, só que não teve jeito. Pessoas do passado esconderam esse Evangelho Proibido de Tomé, onde tem muitos ensinamentos e muitas palavras evitadas e proibidas de Jesus. Uma delas, por exemplo, que você não precisa procurar Deus em nenhum lugar, em nenhum templo, em nenhuma doutrina. Procure Deus dentro de você. Procure Deus na sua consciência, no seu coração. A elevação é por meio do conhecimento. Busque o conhecimento. Então nós estamos aqui hoje trazendo essa nova perspectiva, este evangelho proibido, estes ensinamentos proibidos e escondidos pela igreja de Jesus de Nazaré. Eu vou chamar a abertura do nosso canal, eu vou chamar a nossa vinheta, vou deixar aí um pequeno vídeo para você de algumas coisas do meio cristão, só para você observar, para você analisar, para você refletir. E logo após a abertura e logo após este vídeo, eu venho trazendo tudo sobre o Evangelho de Tomé. Se você quiser receber um resumo exclusivo que eu fiz, com as principais ideias, com os principais ensinamentos do Evangelho de Tomé, considere se tornar membro ou membra do nosso canal. Considere agregar-se a esta grande família que nasce agora. E venha para o nosso grupo exclusivo do WhatsApp para membros. E ali eu vou postar o nosso resumo e vou postar o Evangelho de Tomé também para você, tá bom? Você tem 3 textos aqui sobre o Evangelho de Tomé, 3 achados aqui maravilhosos em PDF que você pode ganhar, que você pode ter direito apenas se tornando membro do nosso grupo de WhatsApp e do nosso canal, por R$ 4,99 ou por R$ 7,99. Você quem escolhe os benefícios, tá bom? Então, vamos à abertura logo após um pequeno vídeo aí para te animar, para te causar entretenimento, para você ficar bem informado, bem informada, e logo após isso tudo, voltaremos com o Evangelho Proibido de Tomé, com os ensinamentos escondidos pela igreja de Jesus Cristo. Com os ensinamentos de Jesus Cristo escondidos pela igreja, tá bom? Então, vamos à abertura e ao vídeo e logo após a gente voltar. Se eu falar em português, o diabo entende, Marco Aurélio. Se eu falar em inglês, the is my friend Jesus, o diabo entendeu. Se eu falar em hebraico, Asherei, raiz de Asher, Lohalá, Batsat, Rechaim, Malé, o diabo entendeu tudo. Mas se eu falar em língua estranha, Aramandou, Pebeshebia, Lapracandarábia, Samandarafai, Urebandarabandarábia, entende aí, Satanás, eu quero ver, entende? Aramandarachanda, entende essa? Mas eu ouço um ungido de boi aqui, ouço boi mugido, ouço ovelhas berrando. Tem algo escondido que eu não estou me agradando. Pastor Safadão fica bem à vontade no seu harém, rodeado de irmãzinhas sem noção. Confira. Será que elas são tão ingênuas assim? Elas têm maridos? Vou dar 10 segundos para ela incorporar e fazer a gira. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Receba...
ela tentou te derrubar. Já na cabeça da serpente vai marchar. Tentou te derrubar. Na cabeça da serpente vai marchar. Voltamos! Seja mais uma vez muito bem-vinda e muito bem-vindo! Você que chegou agora, já vai deixando o like, já vai se inscrevendo se não for inscrito ou inscrita. Pessoal, hoje eu estou aqui com 3 textos, um eu preparei, fiz um resumão, e eu estou com mais 2 outros textos. E assim, como eu gosto de massificar o conhecimento, eu vou ler um pouquinho de cada texto, um pouquinho do que está falando, vou ler algumas mensagens aqui do Evangelho de Tomé. Eu vou ler as 5 primeiras mensagens, vou ler a 10ª mensagem e vou ler a 20ª mensagem. São coisas assim bem rápidas, mas antes eu vou fazer uma leitura para esclarecer para você de onde veio o Evangelho de Tomé. Quem escreveu o Evangelho de Tomé? Quando o Evangelho de Tomé foi escrito? Eu quero dizer para você que a nossa abordagem é histórica e arqueológica, tá bom? Aqui não é um vídeo de teologia confessional, não estamos aqui defendendo ou atacando o Evangelho de Tomé, não estamos aqui trazendo uma mensagem devocional para você de forma alguma, não estamos aqui pregando para você. Aqui é uma aula, é um conhecimento histórico e arqueológico que eu quero que você receba. Tá bom? Então, eu vou aqui já fazer a transição. Olha só, já vamos fazer aqui a transição. Aí, tá aí, olha, o Evangelho segundo Tomé, o Dídimo. O Evangelho segundo Tomé, o Dídimo, né? Então a gente vai fazer a leitura aqui, olha. O Evangelho segundo Tomé, o Dídimo, o Evangelho do apóstolo Tomé, apóstolo Dídimo, Judas Tomé. Olha só, este texto aqui é bem redundante, né? Ele está enfatizando mesmo que o Evangelho é de Tomé. Só que assim, pela história, pela arqueologia, não se tem convicção de quem realmente é o autor deste livro, de quem realmente escreveu o Evangelho de Tomé, tá bom? Aí ele vai colocar aqui, olha, texto gnóstico encontrado em Nag Hammadi em 1945. Estas são as palavras secretas que Jesus, o vivo, preferiu e que Dídimo Judas Tomé escreveu. Bacana. Agora a gente vai para um segundo texto, depois eu vou voltar nisso aqui de novo. A gente vai aqui para um segundo texto, que também leva a alcunha de Evangelho de São Tomé, ou Evangelho segundo Tomé. Está aí uma foto, né, deste manuscrito, deste pergaminho que fora encontrado em 1945, lá no Egito. Vamos aqui a algumas informações históricas. Introdução. O Evangelho de Tomé é talvez o mais importante dos evangelhos apócrifos e é considerado um texto gnóstico, tá bom? Depois, se você não sabe o que é gnosticismo, pesquise. Aqui no canal, nós vamos também, ao longo do tempo, criarmos uma aula exclusiva para você e para os membros sobre gnosticismo, tá bom? O gnosticismo prega um conhecimento filosófico e redentor, reservado a alguns iniciados, onde pela revelação feita por Jesus, pode a alma libertar-se deste mundo corrompido, unindo-se ao divino. Olha só. Onde pela revelação feita por Jesus, aqui já é a revelação de um conhecimento, de uma mensagem escondida, proibida, ocultada pela tradição da igreja de Jesus, aonde no Evangelho de Tomé, Tomé afirma que Jesus disse que pode a alma libertar-se deste mundo corrompido, unindo-se ao divino. Olha só, Jesus afirmou que a alma pode se libertar deste mundo, unindo-se ao divino, né? Então, vamos dar continuidade na leitura deste texto aqui. É constituído por um conjunto de 14 ditos atribuídos a Jesus de Nazaré e eventualmente transcritos por Dídimo Judas Tomé. Gente, o Evangelho de Tomé
ele foi organizado diferentemente dos evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos, né? Ou Mateus, Marcos e Lucas. Pela ordem cronológica de compilação, né? Marcos, Lucas e Mateus, tá bom? Então, assim, não pela ordem que está organizada na Bíblia, tá? Mas a ordem que surgiram os evangelhos. Tanto Mateus quanto Lucas bebem na fonte de Marcos, e Marcos bebe na fonte da fonte chamada como Fonte Kelly, né? Fonte Kelly. Então, ou a fonte escondida, ou a fonte primária. Então, Marcos escreve o seu evangelho a partir dessa fonte Kelly, que ninguém sabe onde ela está, ninguém sabe aonde foi parar esta fonte. Seria o livro de Tomé, seria o evangelho de Tomé. E aí Marcos juntou com a tradição oral, com aquilo que ele ouviu, né? Porque também o evangelho de Marcos não é o Marcos que a gente pensa que é. É uma outra pessoa que utilizou o pseudônimo, né, de Marcos, que usou a alcunha de Marcos, conforme a tradição e a autocrítica. Provavelmente isso já vai chocar você, se você for cristão, se você for crente, e já vai chocar aquilo que a sua religião te ensina, independente da religião cristã que você seja. Então, quem escreveu Marcos não foi Marcos, quem escreveu Mateus não foi Mateus, quem escreveu Lucas não foi Lucas, quem escreveu João não foi João, e assim sucessivamente, tá bom? Praticamente todos os livros da Bíblia que recebem o nome do autor, não foi aquela pessoa que dá o nome ao livro quem escreveu, conforme a autocrítica da Bíblia e conforme a história, a própria teologia. Professor, isso aí é coisa de ateu, de agnóstico? Não. São teólogos cristãos, tá bom? Teólogos cristãos, protestantes e católicos que chegaram a estas conclusões estudando, pesquisando, tá bom? Então, assim, não é coisa de ateu, de agnóstico, tá bom? É coisa dos próprios teólogos cristãos, e nós trazemos para vocês aqui este conhecimento. O nosso canal é de história e de teologia, tá bom? Então, vamos dar continuidade ali, olha. Então, não são versículos e capítulos que os conteúdos de Tomé são organizados. Não são em versículos e capítulos. Os conteúdos de Tomé são organizados em ditos atribuídos a Jesus de Nazaré, né? Dá-nos uma nova compreensão quanto aos ensinamentos de Jesus, apesar da sua evidente desorganização. Aqui já é uma crítica literária, evidente desorganização. Sem qualquer referência ao tempo e lugar dos textos atribuídos, sem qualquer referência ao tempo e lugar dos textos estruturados numericamente, e ao fato de alguns serem incompreensíveis. Viram? Alguns dos 114 ditos, são incompreensíveis. Está afirmando aqui o autor, deixa eu voltar aqui atrás, apresentar o autor para vocês, que é o José Maria Alves. O José Maria Alves é teólogo em Portugal, e escreve aqui no blog, tá aqui o blog dele aqui, olha, para quem quiser pesquisar, né? josemariaalves.blogspot.com/. Tá aí. Então, voltando aqui, alguns textos, textos estruturados numericamente, e ao fato de alguns seres incompreensíveis. Exatamente, terminei aqui. Este evangelho foi descoberto em Nag Hammadi, no Egito, no ano de 1945, com um grande conjunto de outros textos, em data aproximadamente àquela em que foram descobertos os manuscritos de Qumran, no Mar Morto. Os manuscritos de Qumran foram também descobertos, né? Provavelmente mais ou menos muito perto aqui desta época. O Evangelho de Tomé é descoberto em Nag Hammadi, no Egito, né? E os manuscritos do Qumran descobertos em 1947, exatamente num complexo ali de cavernas chamadas Qumran, tá bom? No Mar Morto. Um pastor de ovelhas também o achou, bem como aqui também foi um pastor de ovelhas também, um camponês que achou também, né? Pode ser encontrado no Códice 2, tá vendo? No segundo tratado da biblioteca de Nag Hammadi, que contém cerca de 40 textos desconhecidos, traduzidos até o século IV, do grego para o copta, nomeadamente outros evangelhos, Atos, Cartas e Apocalipses. Salvo engano, aqui também, neste achado de Nag Hammadi,
fora, dentro desses evangelhos, Atos, Cartas e Apocalipse, fora encontrado também, salvo engano, o Apocalipse de Paulo. Outro dia eu dei uma aula num outro canal que eu tinha aqui, acabei esse outro canal e comecei esse aqui agora, e falei sobre o Apocalipse de Paulo. Veio uma pessoa lá que não estuda e falou, professor, e me ofendeu. Não é Apocalipse de Paulo, é de João. Ô, meu querido, se você souber o tanto de apocalipses que existem, olha ali como é que tá ali, ó. Outros evangelhos, Atos, Cartas e Apocalipses, no plural. Tem vários apocalipses judeus e vários apocalipses cristãos. É que as pessoas não estudam, só conhecem o Apocalipse de João. O Apocalipse de João, ele entrou tardiamente no cânon da Bíblia, inclusive Lutero queria tirá-lo. Durante a canonização, os pais da igreja também não queriam ele, mas ele acabou ficando, e eu vou trazer uma informação para vocês. Depois, uma outra aula, eu vou esclarecer bem isso. Mas o Apocalipse que nós temos na Bíblia, chamado de Apocalipse de João, conforme a história autocrítica, não teve nada de evangelista João que escreveu, tá bom? Aquilo ali é uma construção de alguém que usa o nome do evangelista João, né, dizendo que ele cria uma história mitológica, que ele estava na ilha de Patmos, exilado e tal, não sei o que tem. Só que ele bebeu na fonte de Daniel, na fonte das confissões dos patriarcas, né, na fonte da ascensão de Moisés e principalmente nos livros de Enoque. É o que está escrito no Apocalipse. Vem desses 4 livros que eu já citei aqui para vocês. Não tem nada de revelação. Por isso que Lutero queria tirá-lo. Lutero tirou 7 livros, né? A Igreja Católica, quando resolveu fazer o cânon da Bíblia que nós temos, ela não queria fazer uma palavra de Deus. É só você estudar aí na história. Ela queria fazer um norte para os cristãos. Porque os cristãos, antes do século IV, antes da canonização da Bíblia, eles eram como são hoje aí, aqui no mundo. Cada um tinha uma interpretação, cada um tinha uma doutrina, cada um tinha uma visão. Era uma bagunça. Como é hoje, por exemplo. Como é hoje. Tem evangélico pentecostal, evangélico neopentecostal, tem católico disso, católico daquilo, tem cristão assim, cristão assado, tem tudo quanto é bagunça. Porque Lutero cometeu a burrice, a ignorância de liberar a Bíblia para todo mundo. Para todo mundo sair interpretando, dizendo, o Espírito Santo vai ajudar a interpretar. Aí cada denominação tem uma interpretação. O Jesus de uma igreja não conversa com o Jesus de outra igreja. O Jesus neopentecostal não conversa com o Jesus pentecostal. O Jesus católico não conversa com o Jesus espírita. O Jesus espírita não conversa com o Jesus TJ. O Jesus TJ não conversa com o Jesus adventista, nem com o Jesus mórmon. E assim vai embora. Virou uma bagunça. Por isso a Igreja Católica fez um cânone. Tá bom? Não que ela queria que fosse palavra de Deus, mas que fosse um livro que norteasse a fé dos cristãos. E óbvio, para controle social também. Ninguém aqui é bobo, né? Ninguém aqui é trouxa, né, irmão? Ninguém aqui é imbecil. Então, controlar também socialmente as pessoas, né? Controlar a vida das pessoas também. Então, nós tínhamos já naquela época, só voltar aqui um pouquinho, para não ficar falando muito tempo, explicando muito tempo com a tela muito pequena. Nós já tínhamos naquela época também a Bíblia Etíope, que é a Bíblia mais antiga do mundo, que tem N e N livros que não tem na Bíblia protestante nem na Bíblia católica. N e N livros, inclusive o livro de Enoque, tá bom? Então, assim, conforme a história, o Evangelho de Tomé, ele foi escondido, ele foi proibido a partir do século IV pela Igreja, pelo Império Romano, porque ele apresenta um Jesus diferente. Ele apresenta conceitos diferentes. Ele apresenta uma crença diferente. Aonde você não precisa de um templo central. Aonde você não precisa de autoridades sacerdotais sobre a sua vida. Mas você precisa buscar Deus interiormente. A contemplação, o conhecimento. Isso vai te salvar. É isso que o Evangelho de Tomé está dizendo. Então, continuando aqui, vou até repetir essa leitura aqui, finalzinho, ó, só o finalzinho. Nomeadamente outros evangelhos, Atos, Cartas e Apocalipses. Tem muitos escritos, gente. Muitos documentos daquela época que a igreja proibiu. Não foi para o cânone, tá bom? A igreja até que não errou no sentido assim de padronizar um conhecimento, né? Ela não deveria ter proibido que quem quisesse seguir outro conhecimento seguisse igual hoje. Hoje cada um segue o que quiser, não está errado.
Se você quer acreditar, você acredita. Se você quiser ser ateu, você seja. Se você quiser ser agnóstico, que você seja. Se você quiser ser gnóstico, que você seja. Não tem problema nenhum, tá bom? O que não pode é haver uma má interpretação para controlar pessoas, destruir pessoas e roubar pessoas. Que é o que a gente critica aqui. A gente critica aqui a má religião. Aquilo que é bom para você, que é bom para sua vida, que te faz um melhor cristão, um melhor ser humano, uma melhor pessoa, um melhor pai, um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor cidadão, que te faz ter respeito no trânsito, não estacionar na vaga do cadeirante, nem na vaga do idoso, né? Não dar jeitinhos brasileiros para se dar bem na vida, não enganar, não roubar, não matar. O que te faz ser melhor, ótimo. Agora, aquela falácia de que as pessoas precisam de religião para serem boas, é mentira. Agora, se você é mau, se você é bandido, se você é corrupto e está arrependido e vai para a religião se reconstruir, se reformar, se refazer, reparar os seus erros, ótimo, parabéns para você. Agora, se você é picareta, bandido, e vai para a religião para continuar sendo picareta e bandido e fazendo maldade, cadeia para você. Eu desejo cadeia para você. Entendeu? Não vou falar outra coisa aqui porque senão vai dar problema. Então vamos lá. Segundo alguns estudiosos, conserva em parte as expressões orais de Jesus, sendo mais antigo e autêntico do que os outros evangelhos bíblicos. Olha só essa grande informação histórica e arqueológica para você. Segundo, alguns estudiosos conservam em parte as expressões orais de Jesus, sendo mais antigo e autêntico que os outros evangelhos da Bíblia, ou os evangelhos bíblicos. Pasmem, senhoras e senhores, aqui o historiador, aqui o estudioso, está afirmando que no Evangelho de Tomé existem palavras e expressões de Jesus muito mais autênticas do que nos evangelhos da Bíblia. Por isso, o evangelho proibido. Por isso, os ensinamentos proibidos de Jesus. Por isso, as palavras proibidas pela igreja, pela tradição da igreja de Jesus. Provavelmente, o que mais se aproxima das verdadeiras palavras do Mestre. No entanto, a maioria desses especialistas aponta para que o Evangelho de Tomé tenha sido escrito no século II. E, no entanto, a maioria desses especialistas aponta para que o Evangelho de Tomé tenha sido escrito no século II, por volta de 140 da Era Comum. Enquanto os primeiros chegam a fixar a data da sua divulgação no ano 40 ou entre 50 e 70. Porque o que está escrito no livro de Tomé parece ter sido escrito antes da destruição do templo. Parece ter sido escrito assim, no máximo, 10 anos, 20 anos depois da existência e da morte do Cristo, né? Se é que o Cristo realmente, se é que Jesus de Nazaré realmente existiu. Porque a história trabalha com o Jesus histórico, que não pode ser comprovado, o Jesus da Bíblia, que é uma construção teológica, e o Jesus da fé, que cada congregação, cada igreja, cada doutrina tem o seu, né? Independentemente da data, o Evangelho de Tomé pode reunir ditos transmitidos oralmente no período inicial do cristianismo e texto do mesmo período. Não nos repugna o fato de ser apelidado bastas vezes de Quinto Evangelho. Então, o Evangelho de Tomé recebe a alcunha de Quinto Evangelho. E tem alguns historiadores estudiosos que dizem e afirmam que o certo seria chamá-lo de Primeiro Evangelho. Alguns dos ditos têm correspondência ou são semelhantes aos dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e de João. Segundo Carreira das Neves, mais de 30 dos ditos são semelhantes a outros encontrados nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Então, 30 ditos, né, são semelhantes aos encontrados nos evangelhos canônicos. 25 apresentam uma pequena semelhança com a dos evangelhos canônicos, e 35 dos ditos não têm qualquer paralelismo com os ditos dos evangelhos canônicos, né? Joaquim Jeremias, na obra As Palavras Desconhecidas de Jesus, sugere a hipótese dos ditos número 8, 14, 15, 24, 29, 78, 82, 101, 106 e 113 não terem sofrido quaisquer alterações de transcrição no que respeita às palavras originais de Jesus, o que tem levantado algumas dúvidas. Isso tem levantado algumas dúvidas, tá bom? Neste texto,
Neste texto não é explorada a forma narrativa adaptada pelos evangelhos canônicos. E os ditos são elencados sem qualquer preocupação histórica ou sistemática. Viram? Os ditos são produzidos, são apresentados sem qualquer preocupação histórica ou sistemática, diferentemente dos evangelhos canônicos, que tentam dar uma historicidade, tentam dar ali uma organização, tentam dar ali um sistema para os fatos cronológicos, né, que ali estão escritos ou descritos. O leitor deverá fazer as suas próprias comparações com os evangelhos canônicos. Olha São Tomé aí, gente. Está aí o homem, né, nessa iconografia. Está aí ele, provavelmente uma iconografia copta. Aí o evangelho de Tomé começa assim, olha. Estas são as palavras ocultas de Jesus, o vivo, proclamou e que Dídimo Judas Tomé reproduziu. Vou ler aqui para vocês, daqui a pouquinho, 7 desses ditos, tá bom? Antes de mais, vamos aqui para um terceiro texto que eu produzi aqui para vocês. Todos esses textos aqui, se você se tornar membro do canal, você tem acesso a eles, serão seus, tá bom? O Evangelho segundo Tomé, o Dídimo, o Evangelho do Apóstolo Tomé, texto gnóstico encontrado em Nag Hammadi, 1945. Resumo organizado por Newton Carvalho, que sou eu mesmo. O Evangelho de Tomé é um texto copta, língua egípcia antiga, que foi descoberto em 1945 em Nag Hammadi, no Egito. Acredita-se que o texto original tenha sido escrito em grego por volta do século I ou II. É aquela contradição. Uns estudiosos dizem que foi por volta do ano 40, no máximo até 70, porque tem registros no Evangelho que informam que tudo que está acontecendo ali é antes da destruição do Templo de Jerusalém. A destruição do Templo de Jerusalém, para você que não sabe, é o marco histórico para datar os livros do Novo Testamento, tá bom? O autor é desconhecido, mas a tradição atribui o texto a Tomé, um dos 11 apóstolos de Jesus. Conteúdo: o Evangelho de Tomé é um conjunto de 114 ditos ou logia, ou seja, palavras de Jesus sem narrativa ou contexto histórico. Os ditos são apresentados de forma independente, sem conexão entre si. Não tem uma sequência cronológica, não tem uma ligação entre si. São 114 ditos aleatórios. Eles abordam temas como a natureza de Deus, a salvação, a moralidade e a espiritualidade. Mensagens de Jesus. Eu preparei aqui 4 pontos principais para vocês. Algumas das mensagens mais interessantes do Evangelho de Tomé incluem: primeira, a busca interior. Jesus enfatiza a importância de buscar a verdade dentro de si mesmo, em vez de procurar fora. Então a verdade, segundo Jesus, no Evangelho de Tomé, que é no dito 3, está lá no dito 3, né? Está dentro de você, está dentro de si mesmo e não fora. Não em doutrinas, não em pessoas, não em templos, não em religiões Y, X ou Z. Estou sendo contra a religião aqui? Não. Estou dando para vocês o que está informando o Evangelho. A decisão de seguir religião, de seguir pessoas, de ser membro de uma igreja é sua, é problema seu. Se você gosta, se você acha bom, se você quer ou não quer, é uma decisão sua, tá bom? Eu estou explicando o que diz o Evangelho de Tomé. Você está numa aula de história e de teologia. A igualdade. Então, o primeiro ponto é a busca interior, que Deus se encontra dentro de você, que o divino está dentro de você, que a santidade está dentro de você, que a comunhão com Deus está dentro de você e não em aspectos exteriores. Igualdade. Jesus afirma que todos são iguais perante Deus e que não há distinção entre homem e mulher, rico e pobre. Dito número 22. Então, busca interior, igualdade. A não violência. Jesus ensina que a não violência é a melhor forma de lidar com os conflitos. Dito 98. Então nós temos busca interior, né? Igualdade, olha lá, nós temos, vou até deixar na tela ali, busca interior, igualdade e a não violência, coisas que a doutrina da igreja, que as igrejas, que as religiões hoje em dia, pouco pregam ou não pregam de jeito nenhum. Muitas igrejas não contemplam, por exemplo, busca interior, igrejas quase nenhuma contemplam. Quando eu era cristão e pregava nas igrejas e dava aula nas igrejas, eu sempre ensinava isso, as pessoas olhavam para um, o outro olhava para o outro. Eu quero é revelação, eu quero é profecia, eu quero é pular, eu quero é poder de Deus, é rolar no chão, é falar em línguas. Quer dizer, loucura, né? Loucura, desordem, hipnose, histeria coletiva, emocionalismo. Era isso que as pessoas queriam. Elas não queriam saber de busca interior, de reflexão, quem eu sou.
porque eu sou assim, porque eu sinto assim, porque eu penso assim, porque eu tenho desejos assim, porque isso acontece comigo. A busca interior, quem sou eu? Conheça-te a ti mesmo, como está escrito no oráculo de Delfos, né? As pessoas não querem, mas loucura, entorpecimento, sugestão coletiva, hipnose coletiva, histeria coletiva é o que as pessoas gostam, por aí. A igualdade. No meio gospel você não vai encontrar igualdade. Tem até área VIP. Tem até área VIP nas igrejas agora, tá bom? Na Idade Média também tinha. Os camponeses, os pobres e as pessoas ficavam de fora da igreja. No sereno, na chuva, no calor, no frio, na neve. E a nobreza e o clero dentro da igreja. Então, sempre foi na história da igreja uma desigualdade. Nunca teve busca interior para refletir quem eu sou. Introspecção. O que eu preciso melhorar? O único que eu me lembro assim, de ter falado sobre isso, de ter ensinado sobre isso, na verdade, dois. Né? Um deles, os cristãos conhecem muito pouco, que me fugiu o nome dele aqui, é Santo Antônio. Santo Antônio, isso, Santo Antônio mesmo. O Santo Antônio, não, me fugiu o nome aqui agora. Mas o que ele queria dizer era o seguinte, não lembro se é Santo Antônio não. Não, deixa pra lá, não vou conseguir lembrar. Deixa quieto. Ele dizia o seguinte, pregue em tempo e fora de tempo. Se possível, fale alguma coisa. O que ele estava querendo dizer? Pregar com o exemplo. Pregar com a sua vida, com as suas ações, né? E Santo Agostinho também, ele depois da sua conversão, ele falava, quem eu fui hoje? Procure fazer introspecção, quem eu fui hoje, o que eu falei para as pessoas, hoje eu feri pessoas, quem sou eu? Amanhã tem como eu melhorar, ser uma pessoa melhor? Os cristãos não fazem isso, não tem essas pregações para os cristãos. A pregação é você vai ficar rico, estou te entregando uma carta, estou te entregando um contrato, estou te entregando um casamento, estou separando a ungida para você, você vai enriquecer, você vai prosperar, estou te entregando a chave do teu carro, da tua empresa. É isso que se prega, mentiras. A verdadeira pregação do cristianismo primitivo era busca interior, quem sou eu, por que eu sou assim, por que eu faço isso, como eu posso melhorar, como eu posso não ferir as pessoas, só vou abrir a minha boca se for para contribuir, para melhorar o dia das pessoas. Era assim. Não violência, né? A importância da espiritualidade. Jesus destaca a importância de cultivar a espiritualidade e de buscar conexão com Deus. Dito 67. Então, os 4 principais ditos que eu destaquei aqui para vocês, os 4 principais conceitos do livro de Tomé, que eu destaquei. Busca interior, igualdade, não violência e a importância de cultivar a espiritualidade. Cultivar a espiritualidade não é ficar doido falando em línguas, não é sair doido no meio da igreja rodopiando, se hipnotizando, ficando histérico, fazendo loucura, gritando, não. Busca de espiritualidade é reflexão, é meditação, é a contemplação de si mesmo. Passa pela busca interior. Tentar encontrar Deus nas suas atitudes. Tentar encontrar Deus em você. Tentar encontrar o divino para ser melhor. Não Deus, porque biblicamente eu não acredito em Deus. Pelo Deus da Bíblia eu não acredito. Não acredito em Deus. Na verdade, não acredito em Deus nenhum. Mas eu acredito no divino dentro de nós. Até porque a palavra Elohim no hebraico, para a maioria dos judeus ortodoxos, El significa alto, significa soberano, significa algo que é superior, né? E Him, Elohim, né? Significaria o conjunto disso tudo, o Altíssimo, o poder altíssimo, a força altíssima. Então, El, força, poder, né? E Elohim, o superior, a força. Né? Então, a força da natureza é que significa Elohim, a força do alto. Não é um ser pessoal, é um ser impessoal. Né? É o divino, o superior divino que você encontra dentro de você, que você encontra na natureza, que você encontra nas relações interpessoais. Né? Então, a busca interior, a igualdade, a não violência e a importância da espiritualidade, que passa pela busca interior, tá bom? Aplicações teológicas do livro e do Evangelho de Tomé. Apresenta uma visão de Jesus e do cristianismo que difere da tradição ortodoxa. Algumas das implicações teológicas incluem gnosticismo. O Evangelho de Tomé é frequentemente associado ao gnosticismo, uma corrente teológica que enfatiza a busca da gnose, conhecimento espiritual. Depois você estuda aí sobre gnosticismo. Ponto 2. Cristologia. O texto
apresenta uma visão de Jesus como um mestre espiritual, em vez de um salvador divino. Para Tomé, Jesus nunca foi salvador. Jesus não veio morrer por ninguém. Para Tomé, Jesus veio nos ensinar, nos dar conselhos, nos mostrar como encontrar o divino dentro de nós, nos mostrar como encontrar, né, esse Deus, essa divindade, pela contemplação, pela reflexão, pelo autoconhecimento, pelo não violência, pela comunhão com o próximo, pela harmonia na sociedade, pela busca em reformar-se intimamente e combater as suas más inclinações. Então, o indivíduo combate as más inclinações, ele encontra o divino. Mas o que a maioria das pessoas querem é expor as suas más inclinações, suas orgias, suas luxúrias, seu desejo pelo poder, pelo sexo, pelo dinheiro, pela riqueza, né? Os seus prazeres humanos e carnais. É isso que a maioria dos religiosos querem, diferentemente do que ensina o evangelho de Tomé. Por isso, talvez, a igreja escondeu este evangelho, proibiu este ensinamento atribuído a Jesus Cristo, né? Então, o segundo ponto é a cristologia dentro de Tomé. O texto apresenta uma visão de Jesus como mestre espiritual, em vez de salvador divino. Soteriologia, ou seja, a soteriologia é a doutrina da salvação, né? Então, como é essa doutrina de salvação dentro do evangelho de Tomé? A salvação no evangelho de Tomé é vista como um processo de autorrealização e espiritualidade, em vez de uma redenção por meio da morte e ressurreição de Jesus. O que a igreja fez? Como era a igreja primitiva? A igreja dos primeiros séculos. Pessoas amorosas, pessoas que se ajudavam, pessoas que contribuíam uma com a outra, pessoas que socorriam uma com a outra. Era uma comunidade fraternal muito grande. O que a igreja fez? O que Roma fez? Tomou o poder, uniu-se ao cristianismo, né? Agregou o cristianismo como religião oficial do império e agora falou, ninguém consegue se salvar, ninguém se salva a si mesmo, ninguém é bom por natureza, é só Jesus que salva. Por isso, a famigerada doutrina da graça, o indivíduo apronta, mas a graça encobre tudo. O indivíduo mata, rouba, destrói, causa desgraças de tudo quanto é coisa, para tudo quanto é lado, abusa, violenta, apronta, é um ser maligno, um verdadeiro demônio. No outro dia é pastor, no outro dia está salvo, no outro dia é redimido, lavado pelo sangue de Jesus. No outro dia é ungido do Espírito Santo. Que mentira descabelada. Salvo você que realmente está numa igreja. Salvo você que realmente teve aí um encontro com o seu divino e hoje é uma nova criatura de verdade. Repara os seus erros e realmente é uma pessoa nova, uma pessoa diferente. Você eu tenho respeito. Agora esses malignos que matam, que roubam, que enganam, que vivem na luxúria, que vivem no luxo. Não confundir luxúria com luxo, tá? Que vivem explorando a fé e tomando o dinheiro das pessoas e a vida das pessoas, esses aí eu não respeito, não. Esses aí eu denuncio aqui no canal. Então, para Tomé, a salvação é por meio da autorrealização, do conhecimento de si mesmo, da busca pelo divino que existe dentro de você. Por isso que eu não sou ateu, eu sou agnóstico. Eu acredito que você acha o divino dentro de você. Eu acredito que você acha, não confundir agnóstico com gnóstico, tá? É um pouquinho diferente. Mas eu gosto muito das teses do gnosticismo. Então, assim, você pode encontrar Deus em você, ou o divino em você. Você pode se tornar uma nova criatura de verdade. Você pode se tornar um verdadeiro ser humano do bem, um verdadeiro ser humano, por meio da humildade, da não violência, da reflexão, da bondade, da caridade, do amor. Por isso que a igreja proíbe o evangelho de Tomé, porque refuta a igreja, refuta as doutrinas do cristianismo tradicional, refuta a tradição cristã. Tá bom? Vou ler de novo como é a soteriologia no evangelho de Tomé. A salvação no evangelho de Tomé é vista como um processo de autorrealização e espiritualidade, em vez de uma redenção por meio da morte e ressurreição de Jesus. As pessoas aproveitam essa tese de morte e ressurreição de Jesus para aprontarem e depois se esconde debaixo dessa doutrina maligna, eu vou dizer assim. Inclusive, eu queria dizer para você que dentro dessa soteriologia de Tomé, não praticada pelas igrejas, porque precisa cortar na carne, precisa tomar sua cruz de verdade e seguir Jesus, né? Não tem nada a ver com os conceitos
tradicionais do cristianismo. Não tem nada a ver com os conceitos do protestantismo. Não tem nada a ver com os conceitos dos evangélicos, dos pentecostais e neopentecostais. Por isso, eles não querem saber do Evangelho de Tomé. Em resumo, o Evangelho de Tomé é um texto fascinante que oferece uma visão única da teologia, da espiritualidade do cristianismo primitivo. Relembrando, em suas mensagens, Jesus enfatiza a busca interior, a igualdade, a não violência e a importância da espiritualidade. E para nós encerrarmos, vamos aqui a somente alguns ditos, né? O primeiro dito: quem descobriu o significado interior destes ensinamentos não provará a morte. Dito 2: Jesus disse: aquele que busca continuamente, continue buscando até encontrar. Quando encontrar, ele se perturbará. Ou seja, quando você sai da escuridão, sai da caverna, você não enxerga, você fica mais cego por causa da luz. Mas logo depois, os seus olhos vão se acostumando com a luz, ou os seus olhos vão se acostumar com a luz. Ao se perturbar, ficará maravilhado e reinará sobre o todo. Então, saia da caverna, meu irmão e minha irmã. Saia da caverna. Saia das mentiras da religião tradicional. Saia dos engodos da religião tradicional, se for a sua vontade. Se você quer ficar lá, fique. É problema seu. Jesus disse: se aqueles que vos guiam, olha só, disserem, olhem, o reino está no céu, então os pássaros do céu vos precederão. Se vos disserem que está no mar, então os peixes vos precederão. Pois bem, o reino está dentro de vós. A igreja não vai ensinar isso aqui. A igreja jamais vai ensinar o que está lá em Atos, quando lá o escritor de Atos diz que Deus não habita em templo humano. Perdão, que Deus não habita em templo construído pelas mãos do homem. Que Deus não habita em templo construído pelo homem, mas que Deus habita dentro do ser humano. A igreja não vai ensinar aquilo lá para você. Pois bem, o reino está dentro de vós e também está no vosso exterior. Quando conseguirdes conhecer a vós mesmos, então sereis conhecidos e compreendereis que sois filhos do Pai vivo. Mas se não vos conhecerdes, vivereis na pobreza e sereis essa pobreza. Olha o tanto de bandido, de criminoso, de canalha, de safado, dentro de igrejas, não importa se é cristã, se é gospel, se é evangélica, se é católica, se é espírita, né? Dentro de comunidades. Quando eu falo igreja, eu me refiro a todo o complexo de comunidades cristãs, né? Olha o tanto de criminoso que se esconde dentro das igrejas. E eu quero dizer para vocês que existe um conceito na filosofia que quem precisa da religião para se tornar uma boa pessoa não é uma boa pessoa. Procure ser uma boa pessoa porque você busca ser uma boa pessoa, mesmo reconhecendo os seus desejos maus, as suas más inclinações. Jesus disse: o homem idoso não hesitará em perguntar a uma criancinha de 7 dias sobre o lugar da vida, e ele viverá. Pois muitos dos primeiros serão os últimos, e se tornarão um só. Esse aqui é um dos ditos difíceis de compreender. Jesus disse: reconheça o que está diante de teus olhos, e o que está oculto a ti será desvelado, pois não há nada oculto que não venha a ser manifesto. Eu estou desconfiado que os evangelhos beberam nesse evangelho aqui, viu, gente? O 10 diz assim, o dito 10. Jesus diz: eu lancei fogo sobre o mundo, e eis que estou cuidando dele até que queime. Isso aqui também está lá nos evangelhos. Agora o 20, para a gente terminar a nossa belíssima aula de hoje. Para mim, uma bela aula. Não estou me elogiando. Estou dizendo que você recebeu muitos conhecimentos bacanas. Você que é ateu, você que é agnóstico, você que é crente. Os discípulos disseram a Jesus: diz-nos, a que se assemelha o reino do céu? Olha a resposta. E ele lhes disse, ele se assemelha a uma semente de mostarda, a menor de todas as sementes, mas quando cair em terra cultivada, produz uma grande planta e torna-se um refúgio para as aves do céu. Então, eu vou ficando por aqui na leitura desses ditos do Evangelho de Enoque. Está aí um resumão muito poderoso do Evangelho de Enoque nesta aula de hoje, neste vídeo de hoje. Acredito que você aprendeu muita coisa. Aqui o nosso objetivo é trazer a historicidade, é trazer o que há de teológico no livro, tá bom? E fazer críticas à má interpretação da religião, à má interpretação da Bíblia, à doutrina tradicional da igreja, à tradição da igreja, como nós o fizemos aqui. Então, se você gostou, pare tudo e dê o seu like, se inscreva, se torne membro, compartilhe este vídeo,
E eu vou ficando por aqui e espero ter contribuído para que a sua vida, o seu dia melhore. Mesmo que você não esteja enxergando nada, mesmo que você saiu da caverna agora e a luz do sol te ofuscou, mesmo que você faça como aquele dito que acabamos de ler ali atrás, antes desses aqui, mesmo que você não consiga enxergar nada ainda, que você seja muito abençoado, que a sua vida melhore muito, que você não tenha medo de nada que a religião tradicional prega para você. São todas construções teológicas, são todas narrativas teológicas, são todas narrativas com o intuito de controlar pessoas pelo medo, pelo terror e pela usura, explorando financeiramente essas pessoas. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tudo de bom. Valeu, pessoas. Um grande abraço para vocês. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram.